Boa noite! A partir de agora, a segunda edição de uma série de 4 especiais que resgatam o primeiro ano de cobertura do Jornal da FAESA. Foram mais de 190 matérias e reportagens sobre diversos eventos que envolveram a sociedade capixaba e a comunidade acadêmica. E hoje você confere: Água ameaçada. Seminário discutiu o uso e a exploração racional dos recursos hídricos no Espírito Santo. Momento cultural. No primeiro semestre de 2004, professores e alunos de comunicação receberam os calouros com peça de teatro. Convênio entre representantes de Conselho de Logística do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação e a FAESA resultou em avaliação das necessidades de investimento em logística para atender o crescimento do Estado. Pesquisadores que há 50 anos adicionaram o flúor na água pela primeira vez voltaram ao município que marcou o início do projeto em todo o Brasil. Mais detalhes daqui a pouco no Jornal da FAESA. Boa noite! Na segunda edição da série de 4 especiais do primeiro ano no Jornal da FAESA, você vai ver: recursos hídricos no Espírito Santo. A água está cada vez mais escassa. 50 anos de fluoretação da água e de uma nova concepção em saúde pública. Teatro na academia. Espetáculo traz à tona a decadência interior do homem. FAESA assina convênio para identificar as necessidades para investimento em logística no Espírito Santo. Velocidade e paixão pelo automobilismo levam um aluno de administração ao campeonato estadual de kart. O Jornal da FAESA está começando. FAESA assina convênio com o Conselho de Logística do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação. O encontro contou com a presença do governador Paulo Artung e de empresários capixabas. O estudo vai fazer um diagnóstico das necessidades logísticas do Estado para identificar a situação dos segmentos produtivos. A pesquisa, coordenada pelo curso de Administração da FAESA, será desenvolvida em 2 partes. Na primeira, será feita a coleta de dados. Na segunda, os estudantes e professores irão apresentar aos empresários do Espírito Santo em Ação uma radiografia identificando diretrizes e estratégias a serem implantadas e uma avaliação das oportunidades não exploradas no Estado. É a resposta da FAESA a todo o conhecimento aqui desenvolvido a serviço da comunidade. Com este projeto, pretendemos estar dando a nossa contribuição junto ao Conselho de Logística, junto ao importante segmento do nosso Estado. O nosso Estado é um Estado que oferece todas as condições nesse setor. Para os alunos, esta é uma oportunidade de conhecer o setor e facilitar a sua inserção no mercado de trabalho. Com essa pesquisa, a FAESA está tendo acesso a todas as informações, aí poderá formar um banco de dados. Em contrapartida, nós poderemos Está inserindo nossos alunos nesse processo. Os alunos participam da pesquisa e ao mesmo tempo estão conhecendo todo o segmento, conhecendo a necessidade do segmento logístico, estando assim à frente para poder estarem sendo inseridos no mercado logístico do Estado do Espírito Santo. O estudo será desenvolvido por alunos do curso de Administração e Engenharia de Produção da FAESA. Em 2 meses, professores e alunos farão mais de 100 entrevistas com representantes dos órgãos ligados ao setor, empresários e membros do Conselho de Logística do Espírito Santo em Ação. Na abertura da solenidade de assinatura do convênio, o professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Máximo Borro Filho, destacou a importância do Espírito Santo agregar mais valor à sua estrutura de logística para torná-la mais competitiva. O convênio foi assinado pelo coordenador do Conselho de Logística do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, Nilton Chiep, e o diretor-geral da FAESA, Alexandre Nunes Teodoro. Para Nilton Chiep, com o resultado do estudo, o Estado vai poder se preparar para receber investimentos independente de incentivos fiscais. O Espírito Santo ele é bastante competitivo hoje, mas a pergunta é, e será assim no futuro, a longo prazo? Há uma dúvida aí. Sem incentivos, nós temos realmente uma boa estrutura de logística? Eu acredito que temos deficiências que possam contribuir para que a gente perca essa competitividade. Por isso, a gente está se antecipando, incentivados até pelo governador,
Paulo Artung. Estamos tendo a pretensão de estar oferecendo, então, essa informação com o objetivo de tornar o Espírito Santo competitivo a longo prazo, a despeito de ter ou não incentivo fiscal. Para a FAESA, o convênio, além de representar a integração da instituição com os setores produtivos capixabas, significa contribuir diretamente para o desenvolvimento do Espírito Santo. No momento em que o setor produtivo vem dentro da instituição buscar o capital intelectual, que seja professores e alunos e gestores, para um trabalho como esse, que é um diagnóstico do setor de logística do Estado, isso traz para nós um grande benefício. Primeiro, que nós nos aproximamos do mercado de trabalho, onde nós preparamos o nosso aluno e colocamos. E segundo, que com esse diagnóstico, que vai atender não só o setor produtivo, também o governo do Estado, nos atende enquanto instituição de ensino, porque internamente, nas nossas salas de aula, estaremos com informações novas, precisas e certamente desenvolvendo novas aulas e conhecimentos com essa informação. Nós participamos aqui de uma solenidade que é inédita no Espírito Santo. Quer dizer, os empresários, eles tomam nas suas mãos uma responsabilidade importante e não estão fazendo sozinhos, estão trazendo juntos os trabalhadores e também a academia, né? Trazer a FAESA para pesquisar, estudar, ouvir, entrevistar todos os setores, identificar os gargalos, aquilo que a gente precisa remover, identificar questões, por exemplo, na formação da nossa mão de obra, que nós precisamos treinar melhor as pessoas, enfim, conversar com os sindicatos, posturas, atitudes que podem nos diferenciar dos outros portos brasileiros e das outras áreas de logística. Então eu acho que é uma grande oportunidade para a gente, no sentido de um cenário onde, independentemente das condições tributárias A, B ou C, o Brasil olhe sempre para o Espírito Santo como um provedor de logística importante para escoar a nossa produção, para fazer a nossa produção chegar em outros países, em outros estados. Com o estudo, o Espírito Santo, que é a segunda maior receita alfandegária do país, pode vir a ampliar sua participação na balança comercial brasileira. As conclusões do trabalho foram apresentadas ao governador Paulo Artung 3 meses depois. A análise considerou primordial a ampliação de escoamento, a reforma da BR-101 e da BR-262 e do sistema portuário, além de um melhor aproveitamento dos sistemas ferroviário e aeroviário. O último ano também foi marcado pela terceira jornada científica, com mais de 200 atividades. Entre as palestras, destaca-se a do secretário de Estado de Ciências e Tecnologia, Fernando Herkenhoff. Mas a jornada promoveu também oficinas práticas. A de marionetes, por exemplo, mostrou como os bonecos podem ser usados como recurso terapêutico. A oficina de marionetes proporcionou aos participantes uma tarde diferente. Ao confeccionar e transformar bonecos em personagens, os alunos de terapia ocupacional da FAESA aprenderam a importância da técnica como recurso terapêutico. As marionetes são usadas para transmitir conhecimento e educação a pacientes com pouca capacidade de concentração. Os bonecos também são usados com os deficientes auditivos, pessoas com dificuldades motoras ou dificuldade de comunicação. Como parte da recepção dos Calouros 2004, nas boas-vindas aos alunos, Descontração e Cultura. Back to Beckett, espetáculo da Companhia de Teatro Urgente, também fez parte das atividades e reuniu alunos e professores no auditório do Campus 2. Movimentos, gestos, expressão. O impressionismo está em cada cena. Uma volta ao mundo! Numa adaptação de Fim de Partida, texto do autor irlandês Samuel Beckett, o diretor Marcelo Ferreira põe em cena 2 sobreviventes abandonados do pós-guerra. Os 2 personagens mantêm um clima tenso e, ao mesmo tempo, patético, porque as situações que eles colocam são totalmente lúdicas, engraçadas e de um ambiente onde tudo já acabou, onde tudo perdeu o significado. Mas é nesse caos e nessa falta de sentido que os personagens refletem sobre a rotina, o sofrimento, desolação e morte. Nos remete à época de hoje, quando a gente tem, hoje em dia, como tem tanta informação e tanto significado, isso quer dizer que falta significado. O excesso é o nada ao mesmo tempo, né?
Mas como eu vou ficar sabendo se você não está simplesmente morto em sua cozinha? Bem, mais cedo ou mais tarde eu irei feder. Você já fede! A casa inteira fede a cadáver! O universo todo! Que se dane o universo! Diálogos às vezes insanos, mas reflexivos, trazem à tona a crueldade do homem e revelam uma relação de opressor e oprimido, mesmo em momentos de crise. Reflete muito a condição das pessoas mesmo, né? E Beckett até coloca que é uma condição desumana, né? A crueldade que existe no cotidiano, nos pequenos atos, nas pequenas palavras, nos relacionamentos entre as pessoas. Toma o céu! Ah, ele me bateu! Você me deixa louco? Eu fico louco! O tom trágico predomina, mas em alguns momentos a trama se descontrai e assume o caráter de tragicomédia. O que antes choca, agora faz rir. Não há mais calmantes! Você nunca mais vai ganhar o seu calmante! Mas a caixinha redonda estava cheia! Mas agora está vazia! Com duração de 1h30, a peça teve a participação de alunos na produção e em toda a parte técnica. No palco, os estudantes também estão em cena. Eu encaro esse trabalho como profissional, até pelo tempo de trabalho que nós tivemos, o modo que o diretor trabalhou os atores. Eu acho que foi diferente dos outros trabalhos que eu fiz, que foram amadores. Se eu pudesse matá-lo, eu morreria feliz. É muito difícil, realmente, porque você é limitado nos seus movimentos, né? Se tratando de um personagem paraplégico, então você tem que trabalhar muito outras coisas, assim, a expressão, como que eu vou dizer, num todo, expressar mesmo a palavra, trabalhar cada palavra, dar cada sentido para que as pessoas possam incorporar aquilo, absorver. A vida continua. No próximo bloco você vai ver: o Espírito Santo pode enfrentar problemas com o abastecimento de água nas próximas décadas. Emoção no asfalto. Aluno da FAESA no Campeonato Estadual de Kart. E projeto Carona Legal tenta diminuir a poluição do ar. É só um instante. Clínica Odontológica. Com a prática, o aluno desenvolve a responsabilidade social, ganha em aprendizado e a comunidade em benefícios. Na FAESA, você constrói um futuro melhor. Garantir a qualidade da água no Espírito Santo. Os recursos estão se esgotando enquanto o consumo cresce a cada dia. O Fórum sobre Meio Ambiente, promovido pela FAESA, debateu o assunto. O aumento do consumo de água é cada vez maior. Já as reservas continuam diminuindo, seja na pesca, na comida, na hora de lavar as mãos ou nos processos industriais, a água é consumida numa escala assustadora. A utilização racional e o reaproveitamento foi tema do Fórum das Águas realizado na FAESA durante a Semana Mundial do Meio Ambiente. Segundo o Instituto Estadual do Meio Ambiente, IEMA, o setor agrícola consome cerca de 76% do volume total de água do estado. 18% é para o consumo humano e 9% para as indústrias. Alguns fatores, como a poluição orgânica e a adição de substâncias tóxicas, podem agravar a já precária situação dos mananciais do estado. De acordo com a Lei Estadual de Recursos Hídricos, instituída em 1998, a água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. A ordem assegura a preservação e a qualidade do líquido, que é base de diversos processos industriais e de abastecimento. Os 100% de água que existe, somente 3% é água doce. E grande parte dessa água doce está indisponível para ser captada e utilizada diretamente. Então, a gente tem que pensar na questão da preservação da qualidade dessa água e da quantidade também, principalmente para garantir que os diversos usuários de água tenham a água disponível para ser utilizada para quaisquer fins. A água é um bem de valor econômico.
Então é a questão que os usuários de água, eles devem pagar por esse uso com relação à quantidade que eles utilizam e a qualidade que eles devolvem ao meio ambiente. Uma viagem de trem e 50 anos de lembranças. O grupo de pesquisadores que iniciou o projeto de fluoretação nas águas de consumo no Espírito Santo e no Brasil volta ao município onde tudo começou. Situada às margens do Rio Doce, Baixo Guandu foi o ponto de partida no Brasil para a implantação do projeto que adicionava flúor nas águas para o consumo da população. A cidade foi escolhida porque a saúde bucal das crianças era bastante precária e também por ter um modelo de sistema de abastecimento que permitia o controle da adição de flúor. O trabalho deu resultado. Hoje, Baixo Guandu está abaixo da média estabelecida pela Organização Mundial de Saúde para dentes cariados, perdidos e obturados. Nós estivemos coordenando um levantamento epidemiológico. Então, o índice CPO, que é o índice de cariados, perdidos e obturados, em Baixo Guandu, nesse levantamento, está na faixa de 2,2 dentes perdidos, cariados, perdidos e obturados. Então, o CPO atinge a faixa de 2,2. Quando, já para o ano 2000, a Organização Mundial de Saúde tinha como meta o ponto máximo, o valor máximo de 3 dentes cariados, perdidos e obturados. Então, a gente considera que o serviço de saneamento básico, o serviço de fluoretação das águas tem sido eficiente naquela cidade. Meio século depois do início da implantação do projeto, o retorno a Baixo Guandu. Os pesquisadores refizeram a viagem, relembrando um passado em que se pensava o futuro. O trem é confortável, mas nem sempre foi assim. Exatamente no dia 4 de julho de 1953, eu fazia esse mesmo trajeto, porém era a Maria Fumaça, né? A viagem de Vitória a Baixo Guandu levava aproximadamente 5 horas, né? Uma viagem desconfortável. Durante a viagem, a lembrança de uma época em que fazer saúde pública era um ato de pioneirismo. Baixo Guandu era uma cidade, não tinha 1 metro de rua calçada, com sérios problemas de saúde, era uma área endêmica de xistosomiose. E a Fundação CESP fazia um trabalho admirável lá de uma nova estratégia no campo da assistência médico-sanitária na comunidade. Abrir mão de começar uma carreira profissional numa capital para se dedicar a uma comunidade carente. Foi desta maneira que, 50 anos atrás, um cirurgião dentista chegava aqui em Baixo Guandu para participar de uma pesquisa inédita no Brasil: a fluoretação das águas de abastecimento. Eu tinha 24 anos, recentemente formado pela Escola de Odontologia da Faculdade Fluminense de Medicina de Niterói. E eu era estagiário da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, quando prestei concurso para a Fundação CESP. E fui designado para vir trabalhar nesse projeto pioneiro. E para mim foi, ao mesmo tempo que era assustador, foi assim, muito estimulante, né? Porque eu fui ver que eu estava trabalhando num projeto de grande alcance. Os pesquisadores foram recebidos pela população e pelo vice-governador Lelo Coimbra. Nós hoje comemoramos a história, comemoramos uma experiência e principalmente comemoramos aquilo que é esperado de todas as pessoas que na vida pública têm responsabilidade com a sociedade, responsabilidade com o interesse coletivo, o bem-estar, a saúde e a felicidade das pessoas. E que aqui no nosso estado teve no professor Aprígio Freire a grande importância estadual. E isso fez história profissional, isso fez história da saúde pública e principalmente mostra que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é esse espaço em que estamos, possibilitou fazer com que 100% das famílias dessa cidade pudessem ter água tratada. A equipe participou do lançamento da pedra fundamental do Museu de Odontologia. Aluno de administração trocou a sala de aula pelas pistas.
e depois de muito tempo voltou a correr, conquistando as primeiras colocações no Campeonato Estadual de Kart. 1, 2, 3 voltas. A paixão pelo automobilismo trouxe Gerson de volta após 12 anos longe das pistas. Depois de tanto tempo, já na primeira corrida, ele conquistou a terceira colocação na terceira etapa do Estadual de Kart. Por entrar no meio do campeonato, Gerson não tem mais a chance de ser campeão, mas a preocupação agora não é só essa. Com o sonho de ir para a Copa Clio, Gerson sabe que precisa de treino e intimidade com as pistas, e o kart dá base para trabalhar com carros maiores e encarar outras modalidades. O kart te dá toda a segurança no kartódromo, né? E te dá uma base para o automobilismo, que seria a Fórmula BKR, a Fórmula Clio, Copa Clio. E o kart, a vantagem dele é que você não tem como capotar. A única capotagem que seria no circuito de rua, né? Que é raro. O carro é pequeno, mas é mais complicado do que parece. Um piloto gasta em média R$2.000 mensais entre peças e o apoio de uma equipe. O mecânico é fundamental. Ele garante aqueles ajustes mínimos que vão fazer toda a diferença durante a corrida. Existem várias relações sobre coroa. Depende muito da pista, uma coroa mais alta para mais arrancada, mais baixa para dar mais final, entendeu? E a relação vai muito dependendo do estado quente ou frio da pista. A calibragem também influi muito num bom acerto para o carro andar e desenvolver uma velocidade boa, uma tomada de curva legal. Tem a agulha também que podemos, quanto mais fecha, mais rápido ele anda, mas tem um limite para não quebrar o motor também. Qual é o limite? Aí nós vamos fazendo pela vela, dependendo do tempo, do sol, do que estiver acontecendo, a gente vai pela agulha. E não pode fechar muito, senão tranca o motor. Além do equipamento e ajuste do carro, um piloto de ponta treina em média 3 horas, 3 vezes por semana. No treino, o Gerson corre a uma velocidade média de 80 km por hora. Pode parecer pouco, mas o treino em si não é velocidade. É o reconhecimento do traçado para aprender técnicas e táticas para alcançar o menor tempo na pista. Numa corrida, a velocidade pode chegar a 160 km por hora. Entre uma volta e outra, um giro. Agora, quem corre é o mecânico. Carro no box. O problema foi o conjunto da coroa. Trocadas as peças, de volta à pista. Fechar o tempo, dominar o traçado e esperar a próxima corrida. E o Jornal da FAESA termina aqui. Uma boa noite para você. Projeto Hortobotânico. Cultivando plantas medicinais e alimentos orgânicos, o aluno ganha em aprendizado e a comunidade em benefícios. Na FAESA você constrói um futuro melhor. Mm-hmm.